Os grandes defensores, não, mas os grandes construtores do funk carioca, quem são esses caras? Ou mulheres, sei lá. Cara, tipo assim. Pô, Rômulo Costa, Malboro, pô, Zezinho da Zezé, Marcão e Clezinho da Cashbox, Missy Limar, Cara, toda aquela galera que fez a laje, aonde tá todo mundo em cima dançando hoje ganhando dinheiro. Cara, é assim. Todo mundo, esses caras que plantaram tudo lá atrás, irmão. E hoje tá todo mundo aí, ó, ganhando dinheiro. Mas tiveram aqueles caras lá atrás, ó. Entendeu? Que plantaram tudo isso aí. O funk, tu acha que ele é meio cíclico? Eu digo com relação às músicas. Porque lá no início a gente escutava um funk que era um funk meio tum, 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 tum. Era assim, né? O Melody veio antes ou depois disso? Porque Stevie B, Trineri, me ajuda aí, Tubarão, me ajuda aí. Pô, então, vamos lá. O que é classificado como funk na época era o James Brown. I feel good. Viu? Já estamos Né? aprendendo. Então, Tô falando que ele vai dançar, Mayara, pô. Eu esqueci o demônio. e veio toda a parte internacional, né? Pô, aí que veio Stevie B, Trineri, Tony Garcia. Tony Garcia. E os lá de trás mesmo, bem lá de trás mesmo, entendeu? MC cara, é muita gente, muita gente. E Malboro começou a pegar essas batidas e começou a fazer o Funk Brasil. Começou com o Funk Brasil. Não começou com o Funk Brasil, ele começou a botar... Entendi. O primeiro LP que explodiu mesmo foi o Funk Brasil 1. Que era o Malboro na capa, de bonezinho, com um disco na mão, entendeu? Se eu não me engano, era o Rap da Aranha. Caraca. Entendeu? Que sei, pô, 1900 era Cid Almeida. Pô, Lá atrás. E começou a usar as batidas e os samples das músicas que já existiam. Tipo, se você pegar e parar para analisar, vamos lá. Vamos falar de uma música aqui que é estourada. Do Dante Tafarel. Festival. Funkeiros, eu sei Vocês são sangue bom. Vem pro baile cheio de disposição. Essa música da onde é essa melodia? Não me lembro. Bleeding Ha. Caraca, é verdade. Caraca, entendeu? Entendi, verdade. Aí ele foi botando Exatamente. as letras em cima. Aí eles pegavam as músicas internacionais e faziam as letras em cima das músicas internacionais. Entendi. E acabou que descobriram uma mina de ouro, deu certo. Foi embora. E o DJ fazia. E o DJ Malboro tinha alguma relação com a Furacão? Não. Nenhuma, né? São coisas Não, distintas. são coisas diferentes. Acho que era Malboro, Furacão, o Furacão. DJ era o Denis, que era da Furacão e saiu. O Denis veio Não, depois. mas o Denis veio agora. O Denis veio muito depois. Não muito depois, não. Porque o Denis também já é cascudo. O Denis, pô, Cerol na mão, Jonathan Sporro na escola, foi tudo o Denis que fez. Pô, mas isso é 2000. 2001. 2001. A gente tá falando aqui de 95, Mas 96. 2001 já tem 24 anos. Não, verdade. Não, porque tem muita gente... Pega-se muito nisso, né? Que o Denis hoje é um cara explodido no Brasil isso inteiro aí. e no mundo. Só que ele já é da antiga também, cara. Ele é época de 2000, 2001. Eu não, Entendeu? Nessa época eu já... E quando você Ele fala... era da Furacão, né? 2000, 2001. Tem 24 anos isso aí, bicho. Porra, é verdade. Verdade. Pô, e aí esses caras ajudaram a montar esse alicerce em que foi se construir... Porque eu lembro desses funks, por exemplo, Acari. Uma roda na cidade, eu fui... Era um... Se eu não me engano, essa também era do Funk Brasil 1. Feira de Acari, Pode MC ser, Batata. pode ser mesmo. E é um funk diferente. Aí depois disso, já chegam os caras mais... mais melódicos. Então, são as vertentes que tem o funk. Boa. Veio esse funk dessa época. Aí depois veio o funk melody, que veio a época de, lá de trás, MC Neném, eu te quero, sou caramba. sincero, nananana. Rap do casamento, ai que vontade de casar, gatinha. que isso? Porra, eu esqueci. Tu a porra cantava da esse mesa. direto? Pô, Coiote Eu Raposão. tava o tempo todo. Foi Essa na época festa aí- da escola, tudo começou. Que Pô, isso? vem essa época desse funk melódico, latino, baby, Cara, me o Latino foi um dos leva. primeiros, não? Foi o primeiro funk a tocar em rádio, o primeiro funk nacional a tocar.
Tu sabe que rádio que Na ele RPC, tocou? pô. Na RPC? RPC, me leva. Cara, e é um funk que não tinha muito a cara do funk que sofria um preconceito da época, né? Porque existem as vertentes. Tem o funk raiz, que é aquele funk que o cara que conta a realidade. Eu só quero é ser feliz. Sim. Que ele conta a realidade da favela. Aí veio nessa mesma levada, veio a época do Melody. Aí chegou na época de 2000, os anos 2000, veio a época do Popozão, que foi, pô, veio a época do Cerol na mão, Tchutchuca, Sim. Tapinha não dói, de segunda a sexta, pô. Aí mais pra Esse frente, era maneirão, né? mais pra Te frente fala. um pouquinho, veio também, aí vem Bons do Vinho. Que começaram a sair mais grupos, né? Isso aí, que foi a época do bonde. É, Bonde do Vinho, os Havaianos. E os Havaianos, As Havaianas. Bondes do Vinho, os Havaianos, Tigrão, os Carrascos, Os Havaianos eram bons, cara. os Saradinhos. Muito bons os Havaianos. Então o funk tá sempre... Se Quando você vai, reinventando. tá sempre se reinventando, tem sempre aquela fase. Recentemente agora veio a fase do 150 BPM, que é a fase do acelerado, que veio o Kevin Cris, Baile da Penha, sempre Sim, lotado, que é o funk acelerado, entendeu? Então tá sempre se sempre reciclando. Se reciclando, se renovando. E qual foi a época pra tu mais áurea dessa reciclagem do funk ao longo dos anos, desde quando você começou? Cara, uma época que eu gostei muito do funk, foi essa época de 2002 até uns 2011. Que deu uma mistura muito legal. Tanto tempo assim? Porque, pô, veio a época dos bondes. Bonde do Vinho, bonde do Tigrão, os Carrascos, né? Aí entrou a safra do Creu. Aí veio os Saradinhos. Uva, os Saradinhos são uma Lembro, uva, os cara- entendeu? Irmão, os caras pareciam que tinham colocado o dedo na tomada. Os caras ficavam se tremendo. Aí, pô, Tática Barraco. Boa. Valesca Valesca Popozuda. Popozuda. Essa época foi uma época muito legal, cara. Naldo Ben entra nessa... Entra um pouquinro. Pô, Porra, Naldo pra Ben. resumir, porque a galera mais velha agora vai entender. Meu irmão, época de via show, irmão. Minha casa, pô. Outro dia eu vi um cara falando mal da Via Show época de no Via Instagram. Show. Ih, Ó, época de mal via o quê? Ó, época de pirâmide, via show, Rio Samp e Olimpo. Via show. Essa época aí foi, porra, braba. É ruim eu falar que já fui em todos esses lugares. Via Show. É ruim falar que eu já fui em todos eles? Via show era do lado de casa. Escondidinho, né? Não, era solteiro, pô. Então, mas era jogador, né, porra? Eu não era muito escondido, não. É que você Não, falou, mas né? escondidinho que eu digo o seguinte, não tinha o amiguinho que ficava lá, né? Esse aí não existia, não. Esquece. Essa era na época do Nextel. O quê? Caraca. Sabe quem tá aqui? Já foi em todos. Não. Quê? Olimpo, Pirâmide, Via Show. Qual outro tu falou? Rio Sampa. Rio Sampa. Puta que pariu. Porque Aí daí atravessava pra cima, pra Zona Oeste, era Big Field. Big Field, nunca fui na Big Field. Big Ali em Field. frente ao Rio Santo também tinha um outro que era lá Doce Vita. Era. Frente. Isso é nome de outro tipo de Não, não, casa. era o Doce Vita e em frente era o Universidade do Chopp. Isso aí. Ah, tá. Porque lá Pô, do Tia Vida é nome de outro tipo de Não, casa. mas era uma... Casa da Luz Vermelha. a Dolce Lá Vita. do Tia Não, Vida. tinha- Era uma discoteca. Era Era uma discoteca. discoteca. Ainda Porra. tinha lá do outro lado a New Club. Aí tinha essa época também tinha, pô, a Excêntrica em Nilópolis. Esse aí eu conheço bem. Esquece. Não, cara, a Excêntric era fenômeno. 3, 4, 5 andares. 3 andares. Ela nunca Excêntrica foi. e Não foi, não foi. Já fui na Excêntric. Meu irmão, Já fui. alto nível. Não, era fenômeno. Alto nível. Dizem, né? Diziam na época que era melhor do Rio de Janeiro, Era. em termos de estrutura, beleza. Som e iluminação, esquece, imbatível. É mesmo? Não perdia pra nenhuma da casa da Zona Sul. Nenhuma. Eu não... Nenhuma. Tanto é que tinha uma galera que saía da Zona Sul pra ir pra lá. Naquela época dava pra atravessar molinho, né? Brasil, Isso aí. Vermelha, dava pra atravessar.